Hoje é dia de ceia, queremos ter uma celebração, comemorando aí esse dia tão maravilhoso, esse dia de ressurreição. E eu quero trazer uma breve palavra aqui para abençoar o teu coração nessa noite. Coloca a tua mão aí no teu coração e vamos orar. Pai Celestial, queremos adorar o teu nome nessa noite. Nós confessamos, Senhor, a necessidade que temos do agir do teu Espírito. Ó Pai, que a tua presença venha através da tua palavra sobre os nossos corações. Não seja simplesmente mais uma meditação, mas seja uma palavra vinda do teu coração para abençoar, para tocar, para ministrar as vidas, Pai. E conforme já oramos no início, que o poder da ressurreição esteja realmente nos envolvendo, Pai. Ó Deus, que o mesmo poder que foi manifesto em Cristo, tirando Ele dentre os mortos, esteja operando em nós, porque esse poder está sobre a Tua igreja, e que cada pessoa aqui seja abençoada, seja edificado nessa noite, como também aqueles que estão acompanhando online, e que o nome do Senhor seja glorificado. Oramos a Ti no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amados, sempre é bom nesse tempo chamado Semana Santa, que culmina com a Páscoa no domingo, nós pararmos e termos um tempo de reflexão. E agradecer ao Senhor pelo sacrifício de Jesus, aquilo que foi consumado lá na cruz do Calvário, quando Ele pôde declarar tudo está consumado. Realmente tudo aquilo que nós necessitamos estava sendo liberado em nossa direção naquele momento. E nessa breve meditação aqui, eu quero pelo menos manifestar 3 aspectos da Páscoa que eu creio que é muito importante para nós. Longe de simplesmente um evento histórico, há todo um lado profético na celebração de Páscoa. É muito bom que você entenda que Páscoa não foi estabelecido ali no dia que Jesus ressuscitou. Essa experiência já vem lá do povo hebreu. Se você estudar lá Êxodo capítulo 12, você vai ver a instituição da primeira Páscoa, e há muitos aspectos proféticos que estão descritos ali. E eu quero trazer rapidamente aqui um vislumbre acerca dessa experiência. O primeiro aspecto que eu quero aqui abordar, logicamente, é a Páscoa. Ela aponta para Jesus de maneira bem clara. O livro de Atos, no capítulo 1, ele nos mostra de maneira tão forte acerca da experiência de Jesus, aquilo que experimentou ali na cruz do Calvário, a sua crucificação, o seu padecimento, a sua morte, como também a sua ressurreição ao terceiro dia e a ascensão aos céus. Isso está bem claro em Atos 1. E em Atos 2 fala, quando ele chegou à direita de Deus Pai, então o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Isso é bem claro lá no capítulo 2. Mas, além de nós celebrarmos esse lado histórico aí, que aponta para Jesus, a obra da redenção, existem mais alguns aspectos proféticos. E eu quero citar aqui 2 hoje, nessa noite, para nós podermos então meditar. Além desse tempo de Páscoa, de celebrarmos esse fato histórico e real e espiritual, claro, principalmente aqueles que nasceram de novo, porque aquele que está fora do reino não entende dessa forma. Para ele, Páscoa é simplesmente uma festa para reunir a família, para comer muito, se empanturrar, muitas vezes de chocolate, fazer um bom churrasco, né? Estar com a família. Então, para a pessoa que está fora do reino de Deus, não tem experiência do nascimento, Páscoa é isso. Vira algo completamente comercial. Porém, nós que somos nascidos de novo, que servimos ao Senhor, nós sabemos que tem um sentido espiritual muito grande e aponta exatamente para o sacrifício de Jesus, o sacrifício na cruz do Calvário. Por isso nós vamos celebrar a ceia hoje, aqui no final. Então há toda uma questão profética por trás da Páscoa. Como eu e você sabemos, Deus Pai, na sua sabedoria, escolheu esse tempo da festa judaica, para que tudo o que aconteceu com Jesus, a sua morte e ressurreição, acontecesse exatamente nesse tempo de Páscoa. Porque a Páscoa já havia sido estabelecida lá, quando o povo de Israel, antes de cruzar o Mar Vermelho. E isso já apontava profeticamente
Foi a experiência de Jesus lá na cruz do Calvário. Então é muito importante que nós estejamos entendendo isso. A palavra Páscoa, Pessah, quer dizer passagem. E isso traz um sentido muito profundo, então, aos nossos corações. Diga ao seu vizinho, a palavra Páscoa significa passagem. Agora veja, a sabedoria de Deus é tão extraordinária. Por que o Senhor permite que Jesus padeça a cruz, experimente o poder da ressurreição, justamente na época da Páscoa? Porque tem tudo a ver com aquela celebração do povo hebreu. Quando eles imolaram o cordeiro, então, à noite, reunida a família em casa, comendo o cordeiro, tinha que comer todo o cordeiro. E é interessante que após aquela noite, no dia seguinte já, começou o tempo da libertação daquele povo. Por isso eu dei o nome dessa mensagem, Páscoa, o tempo da tua libertação. E o meu desejo é que esse sentido profético caia no teu coração nessa noite. Por favor, abra lá em Êxodo 12, verso 11. Aqui você já começa a ver o primeiro aspecto profético aqui da Páscoa. Diz assim: assim pois o comereis. Está falando do cordeiro. Os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então o que era a Páscoa do Senhor? Exatamente aquele ritual de apanhar o cordeiro, imolar aquele cordeiro, se alimentar do cordeiro. Isso aponta para a obra de Jesus na cruz. A Bíblia fala de maneira bem clara lá em Coríntios que Ele é o nosso cordeiro pascal. Aleluia, diga isso. Aquele cordeiro do Velho Testamento era uma figura do sacrifício de Jesus em minha direção. Aleluia. Então quando você lê aí esse texto de Êxodo 12 de maneira bem clara, você vê a instituição da primeira Páscoa na noite prévia em que o povo seria liberto das garras do Egito e de Faraó. Faraó é um símbolo de Satanás, tipifica Satanás, e Egito é um império terrível que tipifica exatamente o mundo. Então quando você nasce de novo, o Senhor te liberta da tirania de Satanás, das forças do mal, aleluia, e do império da morte que é este mundo, para uma novidade de vida. Pergunta ao seu vizinho: você já experimentou uma novidade de vida? E hoje é uma grande oportunidade. Quem não experimentou, abrir o coração e receber o Cordeiro de Deus e experimentar essa nova vida em nome de Jesus. Aleluia. Era o momento de sair para sempre e definitivamente da escravidão. E à meia-noite houve a morte dos primogênitos. E veja no verso 51 desse capítulo, diz que naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então veja que Páscoa, amados, fala exatamente de libertação. Diga isso: Páscoa é uma figura da libertação que é em Cristo Jesus. Porque a Páscoa para o povo judeu foi exatamente uma transição. Antes da Páscoa, quando eles estavam debaixo da tirania de Faraó, amargando as suas vidas, suas almas, fazendo tijolo, coletando barro e palha dia e noite. E era uma oposição violenta. Agora a Páscoa foi um momento de transição, porque no dia seguinte eles já puderam experimentar o poder libertador de Deus. Celebraram a Páscoa à noite, e no outro dia as águas do Mar Vermelho se abriram para levá-los a um outro lado, a nova dimensão. E quando se experimenta o poder libertador de Deus, Deus quer levar você ao outro lado. Diga ao seu vizinho: nessa noite você tem que entender o aspecto profético da Páscoa. Diga a ele: o Senhor quer levar você ao outro lado.
Eu quero falar alguns aqui nessa noite, que seja um tempo profético hoje. Que esse domingo, considerado de Páscoa, seja um momento de uma transição para você. Para ser tirado de uma situação, quem sabe, de escravidão, onde a tua alma está amargando, para um tempo novo. Aleluia. Para você passar ao outro lado. E é do outro lado que estava então Canaã, a terra de abundância. Levantando as suas mãos, diga: para mim, essa Páscoa deverá ser um tempo de transição. Segundo as instruções divinas, antes de sair, eles tinham que sacrificar e comer o cordeiro. E dali então viria o termo lá, Cordeiro Pascal, se referindo então a Jesus Cristo, que aparece lá em Coríntios. Por favor, vamos ver aqui o verso 2, desde o 12. E vamos até o 5. Aqui está a instituição da primeira Páscoa. Diga ao seu vizinho: Páscoa não começou com a ressurreição de Jesus, mas começou com a saída do povo hebreu do cativeiro. Este mês será para vós o primeiro dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, era o mês de Nissan, tomarás cada um para si um cordeiro, para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. E o cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Um animal sem defeito. Jesus, nós cantamos há pouco, aquele que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. Ele era o Cordeiro de Deus, que foi imolado sem pecado, sem mancha. João Batista pôde declarar, quando avistou Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro lá que eles estavam se alimentando dele, já era uma figura de Cristo. Pergunta ao seu vizinho: você tem se alimentado do cordeiro? E note que aquelas famílias tinham que se alimentar do cordeiro na sua totalidade, não podia sobrar nada. Sabe o que significa para nós? O Cordeiro de Deus, Jesus, tem que dominar em todas as áreas da tua vida. Ele tem que ser o teu Senhor em todos os aspectos. Porque há algumas pessoas que dizem: na minha vida espiritual o Senhor me conduz, mas naquilo que diz respeito aos meus sentimentos, às minhas emoções, eu coordeno então a minha vida. A minha vida com Deus na igreja, o Senhor, Ele domina a minha vida, mas os meus negócios, o meu trabalho, é eu que domino. Não. Diga ao seu vizinho: você precisa se alimentar do cordeiro na totalidade do teu ser. Por isso Pedro diz assim: procurando santificar Cristo nos vossos corações como Senhor. O que significa isso? É ter Cristo na totalidade em nós. Páscoa fala exatamente de totalidade. Veja que não podia sobrar nada. O que Deus estava ensinando ao povo naquele momento, além de deixar esse aspecto profético apontando para Jesus, mas também estava mostrando que era um tempo para eles alcançarem liberdade. E nós temos que entender que o Cordeiro sacrificado para nós, Jesus, a nossa Páscoa, é um sinal, realmente, é uma figura de liberdade, a libertação que nós temos que alcançar através dele. 1 Coríntios 5:7, expurgai o fermento velho, para que sejais nova massa, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Diga ao seu vizinho: Jesus é a tua Páscoa, e Ele já foi sacrificado por você. Eu
tenho certeza que a maioria aqui, não importa quanto tempo você tem de vida cristã, alguns são mais antigos, outros mais novos, mas quem sabe as mensagens que você ouviu em época de Páscoa sempre falava acerca da redenção, o sacrifício de Jesus. Isso é uma grande verdade, mas nós temos que dar alguns passos além. Não é simplesmente a redenção, mas Páscoa fala muito de guerra espiritual, fala de combate, fala de batalhas, fala de maneira profunda de libertação, porque ao povo de Israel, gente, para se livrar do cativeiro egípcio não foi fácil. Deus levanta Moisés para conduzi-los. Foi uma das maiores batalhas na negociação de Moisés com Arão, com Faraó, porque não queria liberar o povo e os perseguiu. As 10 pragas lá no Egito foram guerra espiritual de maneira profunda, gente. E Satanás não poupou esforços, Faraó não poupou esforços. E alguém que deseja caminhar em liberdade, alguém que precisa experimentar o poder libertador de Deus, há um preço a pagar. Paz com a transição. E o diabo, ele não quer de maneira nenhuma que você atravesse essa linha transitória, porque ele sabe que do outro lado está a tua vitória, está a libertação. Porque após o Mar Vermelho era um tempo novo, aquele povo. Por isso eles perseguiram por terra, e não contente com isso, perseguiram por água, porque quando as águas do Mar Vermelho se abriram, Faraó e seu exército malvado perseguiram o povo de Israel. E sabe qual era a intenção? Atravessar o mar e fazer guerra, impedir, amarrar, embaraçar esse povo quando fosse chegar na terra. E você sabia que essa é a tática do diabo? O diabo odeia, o diabo tem raiva quando alguém começa a ter uma experiência com Deus de profundidade. O Mar Vermelho para nós tem um significado muito grande. São as áreas que nós temos que vencer e atravessar, e o diabo vai querer entrar ali para tentar te sufocar, tentar te vencer no momento de atravessar o Mar Vermelho. E a intenção dele é ir até o outro lado, perseguir. O Mar Vermelho tem um grande significado para nós. Aquilo que acontece uma noite antes de cruzar o Mar Vermelho tem um grande significado para nós, e temos que entender a Páscoa dentro desse aspecto. Aleluia. Diga ao seu vizinho: Páscoa é um tempo de libertação para a tua vida. Por isso diz no verso 11: esta é a Páscoa do Senhor. Ali está incluso todo o propósito de Deus de libertação, daquele cordeiro sendo imolado, ele se alimentando daquele cordeiro, porque no dia seguinte puderam experimentar algo novo, uma transição para um novo tempo. E se nós temos essa perspectiva profética no nosso coração, nós a cada Páscoa, a cada ano, vamos dar esse tipo de enfoque. Diga ao seu vizinho: celebrar a Páscoa é muito mais que recordar simplesmente uma festa religiosa. Diga a ele: é muito mais que comer um bom churrasco com a família reunida. É muito mais que ir a uma igreja assistir um número especial ou uma cantata de Páscoa. Aleluia. Para o crente nascido de novo, quem tem percepção espiritual, Páscoa tem um sentido espiritual e, acima de tudo, sobrenatural. Eu posso declarar para você que esse período que você passou de Semana Santa e hoje, selando com aquilo que é chamado de dia de Páscoa, pode ser o início de um tempo tão sobrenatural em tua vida, onde o Senhor vai mexer em áreas que talvez você estava cativo, como o povo de Israel estava cativo ali por 400 e poucos anos, 430 anos, debaixo do tacão de Faraó, debaixo das cadeias do Egito. Temos falado na casa quantas pessoas, apesar de cristãs há tempo,
elas apresentam em suas vidas ciclos repetitivos de problemas, de enfermidades, de escassez, de problemas emocionais, de medo, de temor, de incredulidade. Esses ciclos, eles precisam ser quebrados em nome de Jesus. E para nós, isso é muito importante para esse ano de 2024. Esse ano em que a palavra profética sobre nós é essa: 2024 é o ano da manifestação da glória do Senhor. Então essa mensagem de Páscoa, ela faz muito sentido para mim e para você. Aleluia. Então abra o teu coração e abra os teus ouvidos espirituais. Além de você entender que Páscoa fala da tua redenção, que Jesus, o Cordeiro Pascal, que foi imolado por nós, há algo mais, algo além. Há uma bênção extra que Deus quer trazer a você com a revelação da Páscoa. Mova o seu irmão aí, chacoalha ele e diga: saiba, meu irmão, que além dessa revelação, há uma bênção mais, há uma bênção extra para você, dentro do aspecto profético da Páscoa. Aleluia. Se você estudar o relato aqui em Êxodo, no Velho Testamento, você vai ver que foi um processo de sair do Egito que não foi fácil. Faraó não queria de maneira nenhuma deixar Moisés tirar o povo daquele lugar. Se negava o tempo todo. E eu creio, amados, que aquilo que acontecia no âmbito natural, terreno, a guerra entre Moisés e Arão com Faraó, ele negando, não deixando o povo ir, era simplesmente algo na esfera terrena, mas algo estava acontecendo no mundo espiritual. Porque quando falamos de guerra espiritual, amados, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é Efésios, os principados, as potestades. Jogam lá para Efésios 6. Gente, você precisa ler até o Velho Testamento. Há muita questão de guerra aqui que mexe com o mundo espiritual. Já pegamos aqui Daniel de maneira tão forte, capítulo 9 e 10, entrou numa guerra espiritual violenta contra o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia. Você acha que eram pessoas normais? Governadores? Não, eram principados. Ele guerreou. Então o Velho Testamento está cheio de referências de guerra. E a Páscoa, e aquilo que antecedeu os dias do milagre, da abertura do Mar Vermelho, foi uma guerra de tronos, foi uma guerra de deuses. Moisés e Arão travaram uma guerra violenta, porque atrás de cada tentativa de liberação do povo, Faraó endurecia seu coração, e o Senhor tinha que enviar uma praga. E toda a batalha de Moisés e Arão era um aspecto de guerra espiritual. Você lê, você vê as coisas que aconteciam ali, mas por trás existia todo um cenário de batalha espiritual. E a mim me chama muito a atenção, por exemplo, no verso 12 de Êxodo 12, veja o verso 12. O que descreve o texto aqui? Olha, o Senhor fala com Moisés quando está instituindo a Páscoa. Preste atenção aqui. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Por isso Páscoa, passagem. E ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Agora preste atenção aqui. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor teu Deus. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Então Páscoa tem um sentido de redenção, aponta para o Cordeiro, mas aponta também para um tempo de guerra, um tempo de batalha.
Porque o Senhor diz: essa é a Páscoa do Senhor, porém nesta noite executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Pergunta ao seu vizinho: você sabe o que isso significa? Diga a ele: Páscoa foi um tempo de julgamento de deuses, de força de trevas. Agora eu pergunto a você: será que há alguma força maligna sobre você? Há espíritos demoníacos que talvez mantêm você num cativeiro, quem sabe num poço de emoções desajustadas, quem sabe um ciclo repetitivo de doença, de enfermidade. Há crentes que por anos estão vivendo na escassez, ciclos repetidos de frustração, de derrota, não consegue marchar. Quando parece que vai tudo bem, acontece alguma coisa, vai na estaca zero, e há forças malignas ali agindo. Páscoa é um tempo de julgamento dessas forças malignas, e cada praga foi uma guerra. Veja aí a primeira praga. Qual foi a primeira praga? As águas se tornaram em sangue. Diga ao seu vizinho: a primeira praga, as águas do Egito se tornaram em sangue. E diz a palavra no verso 19 do capítulo 7. Vamos voltar um pouquinho lá. O que antecedeu aquela noite de Páscoa. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, e sobre as suas correntes, e sobre os seus rios, e sobre as suas lagoas, e sobre todas as suas águas empoçadas, para que se tornem sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como de pedra. Você sabia que nesse momento estava sendo travada uma guerra contra dois deuses do Egito, os deuses que guardavam o Nilo, Osíris e Ísis. Coloca o nome lá desses bichos aí, irmão, que nada mais são do que demônios. Não é Osíris, é Osíris. Osíris e Ísis, guardadores do rio Nilo, protetores do rio Nilo, divindades adoradas pelos egípcios. E Deus levanta Moisés para fazer um decreto. Moisés, você vai trazer um decreto, levanta a tua vara e determina: todas essas águas se tornarão em sangue. Porque o Senhor é homem de guerra. Diz Isaías: o Senhor é homem de guerra, potente guerreiro, é Ele que batalha as nossas batalhas. E era um confronto aqui, Deus demonstrando diante de Faraó e do povo egito: de que adianta vocês servirem a Osíris e Ísis? Que podem eles fazer diante desse decreto? E diz a palavra que todas as águas das poças, dos vasos, dos vasilhames, dos rios se tornaram em sangue. Sabe o que Moisés e Arão estavam fazendo? Uma guerra espiritual. Estavam guerreando no espírito contra Osíris e Ísis. Diga comigo: na batalha espiritual, muitas vezes há uma batalha de altares, há uma batalha de adoradores, há uma batalha de deuses. Faraó endureceu seu coração, não deixou o povo ir. Veio o segundo confronto, e Deus envia então a segunda praga. Qual foi a segunda praga? A praga das rãs. Veja versos 5 e 6. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende tua mão com a vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre as lagoas, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Arão, pois, estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito.
Uma guerra espiritual tremenda aqui. Contra um deus egípcio. Um sapo chamado Hathor. E ele era considerado um deus. Era o Deus que cuidava das colheitas. Então Moisés e Arão entraram numa guerra contra um principado que estava no Egito. E esse espírito Hathor, a forma material dele era um grande sapo. E foi uma guerra espiritual. Aquilo que aconteceu no nível terreno, no nível espiritual, era uma grande realidade. E parece que Faraó até gostou um pouquinho dessas rãs, porque decidiu dormir com elas. Diz que na cama de Faraó estava cheio de rãs, no forno, em sua cozinha, na sala, no banheiro, onde ele ia tinha rã. Se fosse hoje, ele ia montar um restaurante de rãs. E aí, quando procura Moisés e se queixa das rãs por todo lado, você lembra o que Moisés perguntou para ele? Quando que você quer que eu tire essas rãs? Quando você quer que eu peça a Deus para tirar essas rãs? O que ele respondeu? Amanhã. Não estava tão incomodado. Porque era um procrastinador. E eu vejo na igreja algumas pessoas que querem dormir a noite mais com as rãs. Diga ao seu vizinho, você não pode querer dormir uma noite mais com as rãs. Há coisas que ele precisa fazer hoje, mas não faz. Ele ouve uma mensagem, ouve ali no apacentamento, no ordenamento, uma direção. Ele tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma medida, tem que tomar uma atitude. E não toma. Vai empurrando com a barriga e vai deixando. É alguém que está dormindo com rã. Ele quer dormir uma vez mais, uma noite mais com as rãs. Não chacoalhando o seu irmão, diga, não queira dormir uma noite mais com as rãs. Tem gente que joga as coisas para amanhã. Antigamente, quando era pequeno, quem é do tempo aqui de comprar fiado na mercearia? Aí tinha alguns maus pagadores. Você olhava, entrava lá, tinha uma plaqueta: fiado só amanhã. Aí no outro dia, lia, fiado só amanhã. E a noite, fiado só amanhã, e nunca chegava aquele dia. E a pessoa tem que tomar decisões e não toma. Vai deixando. Ah, Deus quer restaurar o meu casamento, mas o mês que vem. Ah, no próximo ano, Deus vai fazer alguma coisa, vai mexer comigo como mulher e vai estruturar minha casa. Ah, eu estou esperando um outro seminário, Silce, para ir lá, alguém vai impor as mãos, vou passar para a administração pessoal e vai resolver a situação. Ah, na próxima escola de finanças, eu estou na escassez, mas vou esperar 2025, no primeiro semestre, ter uma nova escola, eu vou lá. E fica esperando algo. Diga uma vez mais ao seu vizinho, você não pode dormir uma noite mais com as rãs. Agora, essas rãs se manifestaram ali, era só um reflexo aqui no mundo natural de algo que estava acontecendo no reino do Espírito. Moisés e Arão estavam confrontando esse espírito. O espírito representado por um grande sapo, um deus para o Egito, Hathor. Veio a terceira praga, qual foi? A praga dos piolhos. Verso 16 e 17 de Êxodo 8. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E assim fizeram. Arão estendeu a sua mão com a vara e feriu o pó da terra, e houve piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Aqui foi uma guerra contra um demônio, um principado, contra um deus, o deus Sebe. Pode colocar o nome desse bicho aí, Sebe. É o deus que cuidava, segundo eles, da terra. Ele é adorado como guardador da terra física. Mas nessa guerra, nesse confronto, o Senhor fez com que o pó da terra se tornasse o quê, hein?
piolhos. E esse Deus estava sendo confrontado. Era uma demonstração do poder de Deus, tentando mostrar para Faraó e todo o Egito: os vossos deuses não são nada. Esses principados são todos falíveis. Somente o Senhor é homem de guerra. Gente, isso é Páscoa. Esses deuses estavam sendo julgados. Por isso diz no verso 12 do capítulo 12: e naquela noite eu julgarei todos os deuses do Egito. Quantos deuses sendo julgados? Quarta praga. Qual foi a quarta praga? A praga das moscas. Gente, e mosca é uma praga mesmo. Uma mosca incomoda muita gente, duas moscas incomoda muito mais. Agora imagina uma multidão, incomoda os egípcios. Veja versos 21 a 24. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e a casa dos egípcios se encherão desses enxames, bem como a terra em que eles estiverem. Mas aquele dia separarei a terra de Gozém, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, o poder protetor de Deus, aleluia, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este milagre. E o Senhor, pois, assim fez. Entraram grandes enxames de moscas na casa de Faraó e na casa dos seus servos, em toda a parte do Egito, e a terra foi assolada pelos enxames de moscas. Os egípcios, eles tinham um Deus, e a imagem desse Deus era um grande besouro chamado escaraboiano. E segundo eles, aquele Deus impedia a praga. Faltou um R ali, é escaraboiano. Impedia então de que houvesse a invasão de insetos. E agora Moisés e Arão faz esse ato de guerra aqui e diz: de que adianta vocês adorarem escaraboiano? Que pode ele fazer por vocês? E a terra do Egito se encheu de enxames de moscas. Era um confronto. Veja que no mundo espiritual estava acontecendo uma guerra. Havia algo aqui acontecendo no mundo físico, mas havia um reflexo espiritual. E aquilo que acontece no mundo espiritual traz um resultado aqui. Por isso nós fazemos atos proféticos muitas vezes, amados, que traz resultados tremendos aqui. Por quê? Porque fazemos numa esfera da terra natural, mas move o mundo espiritual. E alguma coisa acontece lá e os resultados acontecem aqui. O Senhor nos manda até em nações, cidades, muitas vezes nem é para pregar, é para fazer atos proféticos lá, para ligar a terra com o céu. E algumas coisas vão acontecer. Arão e Moisés estavam ligando a terra com os céus, e coisas aconteceram aqui de maneira muito prática. E Faraó endureceu o coração. Você viu que estava numa guerra para libertar o povo, para liberar o povo. Gente, foi uma batalha. Veio a quinta praga. Qual foi a quinta praga? A peste. Peste nos animais. Verso de 1 a 4 do capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e diz: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-lo ir e ainda o retiverdes, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, e sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma pestilência muito grave, mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo que pertence aos filhos de Israel. Aleluia. A mão do Senhor. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, né, Marrom? Aleluia. Ainda que o espírito de morte venha, mas o poder protetor está sobre você, está sobre nós, e seremos guardados. Aleluia. Aqui foi uma guerra contra um boi sagrado no Egito.
Apis, um deus representado por um boi. Segundo eles, aquele boi, aquele touro, Apis, era o que cuidava assim dos animais. Então os fazendeiros egípcios prestavam culto a Apis, para que seu gado, suas ovelhas foram protegidos. E agora a Bíblia registra aqui que houve de maneira tão forte peste em todos os animais. E o que pôde fazer Apis? Esse principado adorado lá no Egito. Diante do Rei dos Reis, diante do Deus Todo-Poderoso, todos os exércitos das trevas têm que se dobrar. Todos os poderes de trevas são destruídos. Por isso no Mar Vermelho, o Senhor lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, e aquele povo passou em seco. Os seus inimigos malvados não puderam chegar depois, além do Mar Vermelho. Ficaram sufocados ali. Aleluia. Levanta a tua mão e diga aleluia. Sexta praga, a praga das úlceras. Verso 8 e 10 do capítulo 9. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai mancheias de cinza do forno, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e haverá tumores que arrebatarão em úlcera nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram cinza do forno e apresentaram diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e ela se tornou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. Agora foi uma guerra contra o deus Tifó, considerado o Deus que guardava a saúde do povo. Então ofereciam sacrifícios, declarações para Tifó, para guardar a saúde. E de que adiantou? As úlceras vieram sobre as pessoas, sobre todo o Egito. Aleluia. O Senhor diz: Moisés, toma a tua vara. Diga ao seu vizinho: você tem uma vara nas mãos. Sabe qual a vara que temos nas mãos para fazer decretos? A palavra de Deus. Levanta a tua Bíblia aí no celular ou em papel bem alto, e diga assim: essa é a minha vara, e com ela posso declarar, e o mundo espiritual é abalado. Diga comigo: com essa vara poderei ter o poder criativo que estava sobre Moisés, sobre Arão. Aleluia. Por isso nós ensinamos na casa constantemente aqui a importância de você confessar, declarar, proclamar a palavra. Lá em Campinas seremos decretos apostólicos contra Leviatã, contra Jezabel, contra o espírito de Acabe, contra os espíritos que estão assolando essa nação. Vai ser um tempo de guerra. Diga ao seu vizinho: você está vendo como não foi fácil a saída do povo da escravidão? Pergunta ao seu vizinho: para você é fácil sair de uma escravidão maligna? Diga: você tem que agir, você tem que declarar a palavra, você tem que depender, ter uma visão do Deus poderoso a quem você serve. Digo sempre na casa: você tem o Deus que você crê. Se você tem uma visão limitada de Deus, é aquilo que você vai experimentar. Agora, se você tem uma visão de um Deus incomensurável, que opera além daquilo que você imagina, além daquilo que você pensa, é esse Deus que vai operar na tua direção. Sétima praga, a praga da saraiva. Diga ao seu vizinho: a sétima praga foi a praga da saraiva. Está lá no capítulo 9, versos 22 e 24. E então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que caia saraiva em toda a terra do Egito, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua mão com a vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva, e fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito.
Havia, pois, saraiva misturada com fogo. Já pensou isso, gente? Caindo pedra do céu misturada com fogo. Imagina a devastação que trouxe na terra do Egito. E diz aqui, saraiva tão grave qual nunca houvera em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Ali foi uma guerra contra o Deus que, segundo eles, cuidavam da atmosfera. O Deus Shô. Agora Moisés levanta sua vara com o arão e Shô, Deus, que cuida aí da atmosfera. Aqui você não tem lugar. Shô. Diga assim, Shô da minha vida, demônios. Guerra espiritual. Batalhando, guerreando, gente. Olha o efeito que as guerras travadas aqui traz no mundo espiritual, gente. Guerra de deuses. Isso é Páscoa. Os deuses, esses deuses que estou mencionando, segundo Êxodo 12:12, estavam sendo julgados naquele momento em que eles estavam, aleluia, comendo o cordeiro na sua totalidade. E quando você tem, aleluia, uma revelação de Páscoa, de Jesus o Cordeiro Pascal, os teus inimigos que se levantam contra você, eles estão sendo julgados pelo Senhor. Oitava praga, praga dos gafanhotos. Quem já viu o número de gafanhoto? Esses tempos houve uma praga aí na pandemia, meu Deus, destruindo lavouras. É um efeito destruidor. E aqui no versículo 3 até o 5 do capítulo 10, fala da oitava praga aqui. Foram, pois, Moisés e Arão e Faraó, disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa aí meu povo para que me sirva. Mas se tu recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã terei gafanhotos aos teus termos, e eles cobrirão a face da terra, de sorte que não se poderá ver a terra, e comerão o resto do que escapou. E o que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresceu no campo. Era uma guerra contra o Deus que cuidava das lavouras, um Deus chamado Serápia. E o Senhor está mostrando que poder Serápia tem para cuidar a colheita. Uma demonstração que Deus é poderoso e que está acima de todo o principado. A Jesus foi dado um nome que está sobre todo nome, e a Ele se prostrará todo o joelho, todo o principado, toda a potestade terá que reconhecer que Jesus é o Senhor, e fora dele não há outro. Era uma guerra aqui. Peguei essa mensagem aí uns 14, 15 anos atrás. Achei que talvez era para aquele momento de guerra com aqueles irmãos e que nunca mais ia pregar. Aí ontem o Espírito Santo falou, não, é bom se ministrar isso. Fala desses deuses, porque Páscoa é um momento de guerra de deuses. Nona praga. Qual foi a nona praga? Praga das trevas. Capítulo 10, versos 21 e 22. Então diz o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possa palpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito, por 3 dias. E não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas para todo o filho de Israel havia luz nas suas habitações. Sabe contra quem Moisés e Arão estavam guerreando agora? Contra o Deus Sol, o Deus Sol. E o Deus Sol no Egito, ele é conhecido como Ra. Ra é um Deus adorado na nova era. É o Deus Sol. Tem algumas cantoras aí que eram totalmente envolvidos com nova era, foram lá fazer o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Eram adoradoras do sol, adoravam a Ra. E para eles é um grito de guerra. Agora, Ra é um deus egípcio, o Deus Sol.
E agora o Senhor levanta Arão e Moisés, eles fazem decreto, e a escuridão por 2 dias sobre o Egito. Sabe o que Deus está demonstrando? O vosso Deus não tem poder nenhum. Eu sou o criador do sol. Eu conheço o sol, a lua, as estrelas. Senhor Deus Todo-Poderoso. Você está vendo aqui uma guerra de deuses? E a 10ª praga qual foi? A morte dos primogênitos. Isso aconteceu assim que eles terminaram, aleluia, de comer o cordeiro. O sangue lá na verga da porta, o anjo da morte passou por cima, passagem, isso é Páscoa. E você vê isso no versos 29 e 30 do próprio capítulo 12. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito. Diga isso, todos os primogênitos. Desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere. E ainda os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Veja, Faraó era considerado um deus, e agora com seu filho em seus braços, e nada pôde reverter aquele quadro, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é Senhor sobre os vivos e os mortos. Levantando as suas mãos, diga: a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. E alguns profetas aqui dizem que Faraó era considerado como Deus. E foi uma guerra agora, a última praga. Aleluia. Qual era a ideia de Deus? Libertar seu povo de toda a sua opressão. E no dia seguinte, aleluia, essa última praga, as águas do Mar Vermelho se abrem, Israel passa a seco. Deus dá a permissão ao povo de Israel que saíssem. Parecia que o conflito tinha terminado, porém diz que o povo do Egito foram atrás do povo de Israel no mar. Diga ao seu vizinho: os inimigos perseguiram Israel pela terra, e agora estão perseguindo pelo mar. Porque o diabo não desiste, gente. É utopia alguém pensar que o diabo tira férias. Ele brama como olhão ao nosso redor 24 horas buscando chance para nos atacar. Peguei na última mensagem aqui que ele aproveita das nossas debilidades legítimas para trazer o quê? Portas ilegítimas. Então alguém está carente emocionalmente, o diabo se encarrega, é uma necessidade legítima, o diabo se encarrega de trazer um tribufu, que vai trazer dores para as pessoas amanhã depois. A pessoa está numa necessidade econômica, de maneira legítima, algumas coisas aconteceram, vem alguém e propõe de maneira ilegítima um negócio para ele ganhar dinheiro fácil, rápido, e ele entra nisso e fica pior do que estava. Diga ao seu vizinho: o diabo aproveita os teus tempos de debilidade, os teus tempos de déficit, para trazer as coisas ilegítimas. Então, o exército de Faraó entrou no mar. E aí você entende aqui essa sequência. E sabe qual era a ideia de Faraó, seu exército? Atravessar o Mar Vermelho e continuar perseguindo, continuar atormentando aquele povo. Essa era a ideia do inimigo. Mas em tempo de Páscoa, quero terminar falando do terceiro aspecto. Primeiro é a redenção, o Cordeiro Pascal. Segundo, é um tempo de guerra, de julgamento de forças malignas que nos oprimem. É um tempo de julgamento de deuses. E terceiro lugar, aleluia, é um tempo para atravessarmos, é um tempo de transição, é um tempo que o Senhor quer nos levar para o outro
Quem sabe, é bem provável que alguns que estão aqui nessa noite tenham estado literalmente sendo perseguidos pela escassez financeira, pela enfermidade, problema de outros tipos, doenças, enfim. Quero falar algo para você nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor tem preparado uma via, tem preparado um caminho a você. Como preparou um caminho para o povo de Israel, atravessar o mar vermelho em seco. E nessa noite você tem que decidir por fé, cruzar o outro lado. Moisés e Arão levaram o povo a decidir: vamos cruzar o mar vermelho, vamos pisar no outro lado. Para nós é uma transição, Páscoa é uma transição. E se você tem essa decisão hoje, sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer com que esses inimigos se afundem nas águas, e você vai sair vitorioso como saiu Israel. Faraó, seus exércitos perseguiram até o Mar Vermelho. Ali foram derrotados, ali foram afogados. E esse tempo de transição, aleluia, é um tempo de você atravessar para o outro lado e experimentar algo novo da parte do Senhor. Se livrar de todos esses inimigos, levantando as suas mãos e diga: por fé nessa noite, eu quero cruzar e chegar ao outro lado. E que todos os meus inimigos se afundem nas águas para sempre. Em nome de Jesus. Porque Deus quer me levar à sua terra prometida. A terra abençoada, que foi destinada para mim e para minha família. Aleluia. Glória a Deus. O diabo sabe que do outro lado há um caminho de bênção. Por isso ele vai lutar por todos os lados para que você não chegue lá. E o Senhor fala para você nessa noite, hoje, de maneira bem clara: filho meu, filha minha, da mesma maneira que eu libertei o povo no passado das garras de Faraó e do Egito, que é uma figura profética daquilo que Jesus fez por nós na cruz, e de uma vez para sempre, assim também o Senhor, Ele te diz que quer levar você ao outro lado hoje. E esses inimigos malvados que têm estado a te perseguir por longo tempo, que muitas vezes tem paralisado, tem detido, você não consegue avançar, você tem sido escravizado, quem sabe flagelado, entristecido. Para alguns a vida cristã é um peso, porque eles vivem mais triste do que na alegria do Espírito. Quero declarar nesse domingo, em que Jesus ressuscitou dos mortos, que o poder da ressurreição e a libertação que há nele está sobre você agora, para fazer você cruzar por fé ao outro lado. Enquanto você faz isso crendo, aleluia, faça algo profético aí, sacuda, eu estou liberando de mim todos os problemas. Diga: em nome de Jesus eu declaro que todos eles ficarão submergidos hoje, para sempre. E eu não andarei mais escravizado, entristecido, em nome de Jesus. O que aconteceu com o povo de Israel, que nós acabamos de narrar, pode acontecer com você. Esta é a tua hora. Você que está aqui nessa noite, aqueles que estão acompanhando online, aqueles que vão assistir. Esse tempo é para você. Eu quero ajudar você nessa noite com uma oração, mas uma oração que nasça lá no teu coração, em nome de Jesus. Quem pode conhecer o coração do homem, senão somente Ele, o Senhor, que está sobre Ele? Nós não podemos conhecer as necessidades das pessoas, a não ser que o Senhor traga a nós uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento, e muitas vezes Ele traz, podemos ver o coração da pessoa, mas se o Espírito Santo não fazer isso, não podemos saber o que está no coração das pessoas. Mas você sabe muito bem.
Quem sabe você tem vivido na escravidão. Na área emocional, na área econômica. Há pessoas que passam por problemas sérios de medo, de assolações, gente. A gente vê claramente que o inimigo muitas vezes está vencendo na vida das pessoas. Agora, a Páscoa é um julgamento desses inimigos, dessas forças malignas, para que ele desfrute de algo poderoso. Eu quero pedir você que se levante agora, em nome de Jesus. Se coloque em pé, por favor. Eu vou liberar uma oração aqui, onde todos vão orar comigo. E depois dessa oração, nós vamos levantar uma canção e vamos orar individualmente por pessoas aqui. Porque hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite de Páscoa para nós. E Páscoa é libertação, por isso é o nome dessa mensagem. Páscoa, o tempo de tua libertação. Feche os olhos, por favor. Repita comigo essa oração. Levante as suas mãos e diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque estou me dando conta hoje que nesse tempo de Páscoa Tu queres fazer com que eu possa sair da minha presente situação, que está carregada de inimigos, tal qual estava Israel naqueles dias. E Tu me chamas, Senhor, para eu cruzar ao outro lado, para a minha terra de destino, para a terra das promessas abençoadas do Senhor. E neste momento, em nome de Jesus, eu quero dar um passo de fé, cruzando ao outro lado, para um novo tempo, em nome de Jesus. Pela fé no seu lugar, eu sei que não tem muito espaço, dá um passo para frente. Você está fazendo algo profético. Agora, em nome de Jesus, você está dando um passo para ir adiante. Diga comigo: neste momento, Senhor, me despojo, em nome de Jesus, de todos os inimigos que me alcançaram. Se você desejar, sacuda agora esses inimigos, faça algo, um sinal profético aí, tirando o pó do teu corpo. Esses inimigos são apegados a mim, são retirados agora em nome de Jesus. Diga comigo: eu removo hoje da minha vida e declaro que todos esses inimigos são sepultados nas águas pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Assim como foi Faraó e todo o seu exército maligno, declaro hoje em nome de Jesus a minha vida liberta desses inimigos. Por favor, possa mencionar aí no teu lugar o tipo de inimigo. É alguma enfermidade, alguma doença, escassez, quem sabe esterilidade, falta de resultados, pobreza, fracasso, miséria, sentimentos de depressão, medo, não importa o que seja. Menciona aí, declarando que você está liberto desses inimigos em nome de Jesus. Diga: eu declaro feito no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos levantar uma canção e quando terminarmos a canção, nós ainda queremos orar, abençoando a tua vida. Talvez você tenha inimigos que você não tem conseguido vencer, e nós vamos orar nessa noite para que você tenha uma revelação tão poderosa sobre a Páscoa, aquilo que a Páscoa representa para você. Redenção, o Cordeiro de Deus tomando conta da tua vida. Você vitorioso na guerra contra todos os deuses que se levantam contra você, contra todos os inimigos. E também sendo um tempo para você cruzar ao outro lado, como o povo de Israel cruzou. Deus quer levar você do teu lado. O mar vermelho e a transição para um novo tempo, para um novo começo, para algo novo.
Nós não podemos falar de Páscoa sem essas revelações. Em nome de Jesus. Mi amor sangrou por mim, me libertou.